Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, irmãos. Que isso? Misericórdia, eu vou sentar. Salmo 32. Nós estamos hoje iniciando a nossa conferência de avivamento. E quando Deus visita o seu povo, a sua igreja com avivamento, algumas coisas acontecem. Primeiro, o senso da presença de Deus. Deus se manifesta de forma real. Segundo, há um quebrantamento, a confissão de pecado, há conversões na igreja. Também existe um amor pela palavra de Deus. Também aumenta o amor uns pelos outros. O avivamento destrói o individualismo. E acima de tudo, o avivamento traz grande fervor missionário. Salmo 32 vai nos ensinar nessa manhã a felicidade de ser perdoado por Deus. Amém? A maior felicidade que uma pessoa pode receber de Deus é o perdão dos seus pecados. E a Bíblia fala que somente Deus pode perdoar os seus pecados. E Davi, nesse salmo didático, vai nos ensinar a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Vamos ler juntos esse salmo? Todos juntos, vamos lá? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai vós todos que sois retos de coração. Amém. Um famoso psiquiatra norte-americano, Carl Menge, publicou no final do século passado, antes do ano 2000, um livro com o seguinte título: O que aconteceu com o pecado? E nesse livro, Carl Menge, ele declara que a nossa sociedade, a nossa cultura hoje, inclusive dentro da igreja, perdeu completamente a consciência do pecado e da culpa. E ele, como psiquiatra, ele diz que essa recusa para reconhecer seu pecado e a sua culpa é a raiz de inúmeros problemas mentais, morais e sociais. O pecado hoje é incentivado. O pecado hoje, ele é negado. O pecado é projetado. O pecado é negado. E nós
estamos completamente perdendo aquilo que na palavra de Deus é de extrema importância, que é nós tratarmos seriamente do pecado na nossa vida e na vida da igreja. Eu espero que esse avivamento venha logo e que Deus possa quebrantar o nosso coração, santificar a igreja, trazer um tempo novo, um tempo de refrigério da presença de Deus. Mas isso só vai acontecer com perdão. Perdão de Deus. Veja, este salmo está dividido em 3 partes. Versos de 1 a 2, Davi vai falar do conceito de pecado e de perdão. Versos 3 a 6, ele vai falar da sua experiência pessoal de pecar e esconder o seu pecado. Mas a partir do versículo 7 até o versículo 11, ele vai falar das bênçãos que o perdão de Deus trouxe para a sua vida, depois que ele confessou o seu pecado e se apropriou do perdão de Deus. Então, vamos lá, os 2 primeiros versículos, ele começa com a palavra bem-aventurado, que é a primeira palavra que aparece no livro dos Salmos. Significa ser abençoado abundantemente, ou receber a maior de todas as alegrias, de todas as felicidades da parte de Deus. Ele diz bem-aventurado aquele, ele não nominaliza, mas especifica aqui que aquela pessoa é feliz, aquela que recebe o perdão de Deus. Veja aí, ele vai usar 3 palavras para pecado e 3 palavras para perdão. As 3 primeiras palavras aí, a palavra iniquidade, é um substantivo que significa transgressão ou rebelião contra Deus e contra a palavra de Deus. Ele usa a palavra, além de iniquidade, ele usa a palavra pecado, no versículo primeiro, iniquidade, pecado. E a palavra pecado aqui significa ofensa ou grande pecado. É uma ofensa à santidade de Deus, ao caráter de Deus, à pessoa de Deus. Mas ainda vai usar, em terceiro lugar, a palavra que ele vai repetir aqui, bem-aventurado a quem o Senhor não atribui iniquidade. E apesar de que em português, iniquidade parece estar sendo repetida do versículo 2, do versículo 1, essa palavra no hebraico iniquidade aqui é outra. É a palavra avon, que significa perversidade moral, consciente, deliberada, intencional. É quando você peca sabendo que está pecando e querendo pecar. Mas, meu irmão, Davi vai usar 3 palavras para perdão. Porque não existe pecado na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, que Deus não possa perdoar. Tá certo? Se ele, usando 3 palavras, ele dá uma dimensão da crueldade do pecado, ele vai usar 3 palavras no hebraico para falar da grandeza do perdão de Deus. E ele diz, a primeira palavra que ele usa, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Essa palavra perdoada aqui significa tirar a culpa de alguém e levá-la para longe. Era como aquele bode do dia de expiação que recebia a imputação de pecado e era enviado para o deserto. A linguagem de Miqueias é que Deus pega os nossos pecados e lança nas profundezas do mar. É levar para longe toda a nossa culpa. Segunda palavra, ele diz, cujo pecado é coberto. E a palavra coberto aqui, ela é muito forte, porque significa esconder, vestir. Quando Adão e Eva são expulsos do paraíso, antes de ser expulsos do paraíso, depois de pecar, Deus os veste. Em Isaías capítulo 61 diz que nós somos pecadores, mas Deus nos vestiu da justiça de Cristo. Significa que se o pecado traz a nudez, a vergonha, a justiça de Cristo nos cobre, nos honra, nos dignifica.
Louvado seja Deus por isso. Mas em terceiro lugar, perdão, coberto, ele usa a palavra imputar. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Esse verbo atribuir aqui é lançar na conta. E é tão interessante porque o significado é imputar. Quando o sacrifício era feito no Antigo Testamento, o adorador, o pecador, ia com o animal, e antes de fazer a expiação, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, fazendo a transferência de culpa. Deus nos perdoa, não imputando a iniquidade para nós, mas imputando a iniquidade para o seu Filho Jesus Cristo, de tal maneira que a justiça de Cristo nos absolve. Ele carrega o peso do castigo sobre ele, e Deus nos liberta plenamente. Por isso que o salmista Davi está dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado aquele que recebe o perdão de Deus. Quem já recebeu o perdão de Deus aqui, levanta a mão. Você é a pessoa mais feliz do mundo, mais abençoada. Mais abençoada. Mas Davi vai dar um testemunho pessoal, nos versos de 2 a 6. Ele havia cometido uns pecadinhos. Pecadinho, pecadão, pecado médio. A Bíblia fala que tudo é pecado diante de Deus. Mas vocês sabem, conhecem a história dele. Ele adulterou com Betseba e cometeu o homicídio do esposo de Betseba, Urias. E ele vai descrever para a gente aqui que ele tentou esconder esse pecado, esses pecados. Veja aí no versículo 3, enquanto calei os meus. Então presta atenção, presta atenção. O pecado é um tirano que arruina a nossa vida e que destrói a nossa vida. Então nós não podemos esconder pecado. Nós temos que tratar do pecado da nossa vida. Ele vai colocar aqui a sua situação. Ele ficou em silêncio e tentou viver com os pecados escondidos. Mas lá em Números 32, 23, diz, o vosso pecado vos achará. Não adianta esconder, o pecado vem à tona, mais cedo ou mais tarde. Mas ele vai descrever para a gente aqui 3 consequências que esse pecado escondido trouxe para a sua vida. Primeiro, consequências físicas. Veja comigo, no versículo 3, que ele diz aí, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Pelos meus constantes gemidos, o quê? Todo dia. Irmãos, o pecado adoece. E o pecado escondido traz sofrimento, traz dor. E ele vai descrever lá no Salmo 51, que o seu pecado estava diante dele todo dia. E Satanás usa o pecado para minar, para destruir a gente, para acabar com a nossa saúde, para acabar com a nossa alegria. Além das consequências físicas, Davi vai dizer que trouxe consequências espirituais. Ele diz assim, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Sabe o que é que Davi está dizendo aqui? É que ele está sob a disciplina de Deus. Ninguém sabe do seu pecado, a igreja não sabe, né? Sua mulher não sabe, seu filho não sabe, seu pastor não sabe, ninguém sabe, mas Deus sabe. E a mão de Deus está disciplinando Davi. Por quê? Porque Deus disciplina a quem ama. Se Deus não disciplinasse o crente em pecado, aí queria pecar mais.
O crente já é sem vergonha. Ia pecar. Pecar, pecar, pecar. Mas veja que o pecado escondido traz consequências físicas, espirituais e emocionais. Davi começou a sofrer de transtorno mental. Diz o texto que ele entrou em depressão. Diz assim: e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que é que significa isso? Eu experimentei um deserto, uma sequidão espiritual. Assim como a depressão rouba a alegria, o pecado também rouba a alegria. Eu queria que você só desse uma olhadinha aí no Salmo 38. É um salmo sobre pecado. E a partir do versículo 6, ele diz assim: sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me, excitado o coração, faltam-me as forças. Arritmia. O coração dispara. Sabe o que é que Davi vai nos dar a segunda parte do seu testemunho? Ele tentou encobrir o pecado, mas ele foi confrontado, porque Deus mandou o profeta Natan, e o pecado dele foi perdoado. E então ele vai dizer, veja no versículo 32, que após ser confrontado, no versículo 5, o que é que diz aí? Vamos ler juntos? Confessei-te o meu e a minha iniquidade não mais. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmãos, confissão de pecado é requerido por Deus. Aquele que deseja perdão tem que confessar o seu pecado, tem que arrepender-se do seu pecado, tem que dar nome para o seu pecado. Você já notou que nas listas de pecado na Bíblia, todo pecado tem nome? A relação de nome. Então põe nome no teu pecado. Ah, a carne é fraca. A carne é fraca, isso é para advertir, não é para justificar não. A carne é fraca é uma advertência, não é uma justificativa. Fugir, diz o apóstolo Paulo, de toda impureza, fugir do pecado. E é interessante que Davi entendeu que está em Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Lê comigo, por favor, Provérbios 28, versículo 13. Esse versículo nós temos que decorar, tá? Porque assim como as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã, todo dia, cada manhã você peca. 28. Versículo 13, o que é que diz? O que encobre as suas transgressões, jamais, mas os que as confessa e deixa, alcançará o quê? Misericórdia. Então Davi, ele tentou esconder o seu pecado, e quando ele viu que aquela tentativa de esconder trouxe sofrimento físico, espiritual, emocional para ele, então ele toma a decisão, confessa o seu pecado, se arrepende do seu pecado, e aí ele vai nos dar um conselho. Veja que conselho maravilhoso ele nos dá no versículo 6. Lê comigo aí. Sendo assim, todo homem piedoso, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão.
Davi está dizendo, gente, se você é piedoso e você pecar, faça logo a súplica. Porque quando o pau quebrar, já vai estar... Quando as tempestades virem por causa do pecado, você já está livre, você está protegido. Vocês estão entendendo, não? O que eu estou falando aqui? Quais são os pecados que tem na sua vida que você esconde? Pastor, se é escondido eu não posso falar. É verdade. E eu não sou padre para ficar ouvindo pecado. Confessa a Deus os teus pecados. Eu me lembro de um irmão que chegou aqui um dia, muito crente. Disse, pastor Ival, eu vim aqui orar pelo senhor, quero orar toda semana para o senhor. Aí eu confesso os meus pecados para o senhor confessa os meus pecados para mim. Falei, se eu for confessar os meus pecados para você, na primeira semana você perde a fé. Então é melhor a gente parar. A Bíblia diz que a gente tem que confessar os nossos pecados a Deus. E lá em Tiago fala, quando é pecado na comunidade, diz confessar os nossos pecados uns aos outros para seres o quê? Curados. Mas a partir do versículo 7, irmãos, Davi vai dar um testemunho do que aconteceu na vida dele. Ele vai demonstrar sua felicidade depois que Deus o perdoou. E ele vai nos ensinar aqui algumas coisas que eu acho fantásticas. Primeiro, ele entendeu que Deus é o nosso refúgio. E essa palavra refúgio está aí no versículo 7. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Essa palavra refúgio vem lá do Antigo Testamento, da cidade de refúgio, quando o sujeito cometia um pecado e que o vingador, parente da vítima, ia tirar a vida por vida. Deus estabeleceu essa cidade de refúgio para que os criminosos fossem para lá, e quando entrassem naquela cidade, eles estavam no refúgio, eles não podiam receber a pena de condenação. Essas cidades são um tipo de Cristo. Lá em Hebreus vai mostrar claramente que Jesus Cristo é o nosso refúgio. Refugiar-se em Deus é esconder-se sob o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado. O nosso refúgio é em Cristo. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Então ele entendeu, eu disse, depois que eu confessei o meu pecado, eu descobri que eu não posso mais viver sem Cristo. Que Cristo é o meu refúgio. Segundo lugar, ele diz, Deus voltou a ser o meu professor. Porque o crente quando peca, vira jumento. Mula, né? O pecado nos transforma em pessoas estúpidas, burras, sem razão. É isso que ele está colocando aqui. Versículo 9, não sejas como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabeça são dominados. Ele entendeu a estupidez de ter tido um caso com aquela mulher. A estupidez que aquele pecado trouxe para a sua vida, porque pecado chama pecado, e ele foi entrando numa catatupa de pecado. Mas aí ele diz, agora não. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. Sob as minhas vistas, te darei o quê? Conselho. Não é Davi, é Deus que está dizendo para Davi. E aqui eu quero chamar a sua preciosa atenção, porque o campo de vitória contra o pecado é na mente. Na mente. O verbo instruir, o verbo ensinar, o verbo aconselhar. Aconselhar. São verbos cognitivos. A batalha do pecado se ganha na mente. Se ganhou a sua mente, se o pecado ganhou a sua mente, se você está defendendo o pecado, você já está no pecado. Há muita gente hoje que defende o pecado não por causa do conceito de pecado,
mas para justificar a sua conduta. Todos os pecados faz do pecador um estúpido, um insensato. Deus promete nos lançar ou nos colocar no caminho certo, quando nos submetemos a Ele. E Ele diz assim: sob as minhas vistas, na minha presença, eu vou aconselhar você, eu vou instruir você, eu vou conduzir você em triunfo. Terceira bênção. Veja lá que Davi volta a ter Deus como esperança. Veja aí no versículo 10, muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Davi faz uma comparação entre o ímpio e aquele que tem Deus. O ímpio, por causa do seu pecado, ele vai ter que curtir muito sofrimento. Mas o crente não precisa curtir o sofrimento do pecado. Confessa, porque a misericórdia de Deus o assiste. O assiste. Mas por fim, Davi termina com a ordem coletiva, para mim e para você. Versículo 11, vamos bem forte? Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai todos vós que sois retos de coração. Irmãos, a alegria é a evidência da clara comunhão com Deus. Porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Alegria é, na palavra de Deus, a prova mais evidente do perdão. Quando alguém é salvo, quando alguém compreende o perdão de Deus, ele é tomado de muita alegria. Um cristão sem alegria é uma pedra de escândalo, um difamador do seu Senhor. O mandamento de Davi não é para todos, é para um grupo especial. Alegrai-vos, ó, justos. Justos porque foram justificados, perdoados, porque foram suspensas todas as condenações que pesavam sobre ele. Reto é aquele que procura viver corretamente diante dos olhos de Deus, que reflete a justiça de Deus no seu caráter e na sua conduta. Irmãos, esse Salmo 32 nos ensina duas verdades fundamentais. A primeira delas é que o perdão de Deus é a porta de entrada para a felicidade. Sem perdão não há libertação das consequências nefastas que o pecado traz para a vida do homem. A segunda é que não há perdão sem confissão e abandono do pecado. Confessar o nosso pecado é remover o lixo na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé. E agora você vai confessar para Deus a multidão dos seus pecados. Eu tenho poucos, mas você tem uma multidão. Vamos orar. E eu quero desafiar você nesses 3 dias que começa hoje. Você venha para o culto hoje à noite. O pastor vai estar pregando aqui, o pastor Samitipo, americano, avivalista. Amanhã, terça e quarta-feira, os 3 expedientes, nós estaremos aqui orando, ouvindo a palavra de Deus, louvando a Deus. Vamos aproveitar esses 3 dias. Se você não puder vir de jeito, vai ser transmitido. Mas vamos fazer uma faxina espiritual na nossa vida. Amém? Vamos pedir a Deus que nos limpe, que nos purifique, que crie em nós um coração novo. Novo. Quem topa fazer isso? Eu estou dentro. Eu tenho medo de Deus me pegar na curva, eu fico... E você sabe que pecado
de professor é professor de pecado. Quando o líder peca, as consequências são maiores. Quando um professor peca, o seu pecado se torna um ensino. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus nos guarde do maligno. Que Deus nos guarde das tentações. Que Deus nos proteja. Pai querido, olha para nós nesta manhã. Somos os teus filhos imperfeitos. Já recebemos o teu perdão, a tua salvação. Mas, Pai, há ainda muitas coisas na minha vida que entristecem o Senhor. São iniquidades, são pecados que ofendem a tua santidade, que prejudicam o meu relacionamento contigo e uns com os outros, como igreja, como família. Então, Pai, venha quebrantar o nosso coração. Que o espírito de arrependimento e de súplica seja derramado sobre nós, sobre a nossa igreja nesses 3 dias. Manda um avivamento espiritual, Senhor. Derrama sobre nós o poder do teu Santo Espírito. Somente Ele pode nos convencer do pecado que há em nós, da justiça que há em Cristo e do juízo se nós não tratarmos do pecado da nossa vida. Faça isso, Senhor, por amor do teu nome, por amor a nós, os teus filhos. Venha nos curar, nos sarar, nos perdoar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.